todos aqueles que têm participado do nosso culto de domingo têm tido a oportunidade de receber de Deus orientações no livro do Apocalipse, ouvindo conselhos a respeito de procedimentos inadequados, baseado no ensino do apóstolo João às igrejas do Apocalipse. E nós temos percebido, irmãos, ao longo dessas 5 semanas, hoje é a quinta semana, nós temos percebido que Deus tem advertido a sua igreja a respeito do procedimento adequado. Deus tem tentado nos mostrar que precisamos proteger o nosso grupo de toda heresia, que precisamos nos guardar da permissividade, que nós precisamos ficar de olhos abertos, porque há muita coisa ruim tentando se infiltrar no meio da igreja de Deus. E hoje eu gostaria de chegar com vocês na penúltima das cartas que foram advertidas. Nós falamos sobre igrejas até aqui, e falta encerrar esse nosso estudo com a igreja de Sardes e chegando por fim na igreja de Laodiceia. E eu quero nessa noite, irmãos, orar com vocês, pedindo a direção do Espírito, para que Deus nos dê toda a capacidade de entender o que Deus tem a nos ensinar. E a advertência de Deus é: cuidado, para que nós não morramos espiritualmente. O alerta de hoje é contra a morte espiritual, e essa é a missão que a igreja de Sardes nos traz, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Pai amado, mais uma vez, Deus, nós falamos contigo, nós cremos na veracidade do Senhor e da palavra. Nós não estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos dar continuidade a algo que não tem realmente a nossa confiança plena. Nós não estamos aqui difundindo uma palavra meramente por acaso, mas a intenção que domina tudo que está sendo feito, ó Deus, é a intenção de compartilhar com as pessoas a boa nova da palavra do Senhor. Eu sei que todos aqui precisam da Bíblia. Eu creio, Pai, que eu preciso da Bíblia. E eu creio que todos nós precisamos não apenas ouvir, mas colocar em prática em nossa vida tudo aquilo que tem sido apresentado para cada um de nós. Não permita, Deus, que haja nenhuma interpretação errada. Não permita também, Deus, que seja desrespeitado esse momento que aqui tem sido dedicado, mas dá-nos a total sinceridade, dá-nos um coração sensível, e que não apenas nessa igreja, mas ao redor dessa cidade, no mundo todo, onde houver pessoas com a Bíblia aberta, procurando o conhecimento da verdade, que lhes seja dado pela obra do Espírito Santo o entendimento claro das Escrituras, e que o conhecimento da verdade liberte os homens do cativeiro da ignorância e da perdição. Fica conosco, Pai, é o desejo do nosso coração e é o pedido que lhe fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. O livro do Apocalipse, a revelação de João, o capítulo 3, nós vamos observar os 6 primeiros versículos. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6, essa é a passagem da nossa leitura desse momento. Essa passagem diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja, irmãos, igreja de Sardes, certamente tem algo muito importante para nós.
A advertência do apóstolo João, recebida por revelação do próprio Deus, ela nos ensina sobre o cuidado da nossa vida espiritual perante Deus. A igreja de Sardes, ela foi uma igreja que floresceu durante algum tempo, uma igreja que prosperou, uma igreja que teve um princípio, um início louvável, mas que ao longo do caminho foi se perdendo a relevância e perdendo por fim a credibilidade. Quando nós falamos da igreja em Sardes, nós estamos falando de uma igreja plantada na cidade de Sardes, que hoje é na parte asiática da Turquia, uma cidade chamada Sardes. Existe a cidade até hoje, e escavações arqueológicas naquele lugar têm revelado muita coisa do passado e mostrado que havia uma religiosidade naquele lugar. A cidade de Sardes, irmãos, ela já foi um dia uma cidade importante, mas ela veio pouco a pouco perdendo a sua relevância, até que no ano 17, durante a juventude de Jesus estava já entre nós, durante o início da vida dele entre os homens, a cidade de Sardes, ela passou por um evento catastrófico. Tácito, um historiador romano, ele disse o seguinte, que naquele ano, o ano 17, 12 cidades famosas da Ásia caíram após um terremoto que sobreveio durante a noite, de maneira que a destruição foi total, imprevisível e temível. A calamidade foi tão grande, mas atingiu de maneira mais assustadora os habitantes de Sardes, e por causa dessa destruição, a cidade recebeu uma simpatia diferente. Esse historiador romano, muito famoso pelas coisas que diz, ele narra para nós esse episódio que teve lugar no ano 17, durante a nossa era cristã, poucos anos de Jesus entre os homens. Aquela cidade era uma cidade próspera em algum momento, mas assolada por um terremoto durante a noite, a cidade chega numa ruína ainda maior, e eles fazem um grande esforço para que aquela cidade fosse restaurada. Imagine, irmãos, algo que não foi planejado, algo que não estava sendo preparado para lidar com aquilo. Eles já tinham sido arruinados pelos anos, mas o terremoto no ano 17 foi uma calamidade muito grande para aquele lugar. Infelizmente, o mal de Sardes não era apenas essa tragédia natural, não era o fracasso do comércio, não era o fracasso social e econômico. A cidade de Sardes, ela era reconhecida naqueles dias como uma cidade de luxúria e devassidão. Escritores da época diziam que Sardes não prestava. A cidade de Sardes era perniciosa, devassa, imoral, luxúria dominava sobre ela. E era uma cidade muito, mas muito enganosa. Quem chegava até ali podia dizer, nossa, essa cidade é o máximo. Essa cidade ela tem muita coisa a nos oferecer, sendo oferecido para nós. Uma cidade de devassidão que certamente agrada aos olhos, mas era uma cidade, irmãos, que trazia em si uma incapacidade de avançar de verdade. Eles não conseguiam. E há um relato de um historiador que diz que aquela cidade era uma cidade que tinha pretensões que nunca seriam alcançadas. Ela fazia promessas impossíveis de se alcançar. Ela tinha aparência, mas ela não era verdadeira. Ela anunciava segurança, mas era uma cidade em ruínas. Resumo da história, irmãos. Havia uma igreja plantada nessa cidade arruinada, mas uma igreja que infelizmente aprendeu com a cidade a hipocrisia e o engano. E quando João recebe do próprio Jesus essa mensagem, ele comunica à igreja de Sardes que Deus estava a par de tudo o que acontecia, e que Deus sabia que aquela igreja, assim como a cidade, transmitia uma imagem enganosa. Meus irmãos, isso serve para os nossos dias. Nós costumamos nos enganar com aquilo que vemos. Vemos pessoas sorridentes, andando em carros bonitos, fazendo celebrações em casa,
construindo casas, fazendo viagens. É possível andar pela praça agora e ver um amontoado de gente em vários pontos da cidade. Nós poderíamos dizer: nossa, está tudo bem, todo mundo está satisfeito. Permeia a nossa vida luxúria, devassidão, movimentos esses que atraem pessoas. E quando nós olhamos para tudo isso que acontece, a gente poderia dizer: nossa, o mundo está ótimo, está todo mundo sorrindo na Copa do Mundo. A gente liga a nossa televisão, fala que o Brasil é um só, que o povo brasileiro é um, que a gente tem carro, que a gente está virando jogo, que nós estamos indo de vento em popa, que a Copa do Mundo vai mudar o Brasil agora. Parece que o ambiente é animador. Mas não se enganem, irmãos, existe muita coisa por trás da vida humana. Existe muita coisa por trás daquilo que nós vemos. Não se enfureçam com o que eu vou dizer, mas o ser humano nasceu para atuar. A raça humana nasceu com uma capacidade grande para atuação. Nem sempre mostramos o que de fato sentimos, nem sempre declaramos para as pessoas o que de fato pensamos. E na prática, nós não conseguimos entender o que está por trás daquilo que é visível aos olhos. Mas, meus irmãos, o alerta que Deus traz para nós, em revelar esse problema na cidade de Sardes e na igreja de Sardes, é um alerta para que nós não permitamos que a aparência nos faça morrer internamente, sem pedir ajuda e sem mudar. Deus, quando fala, veja o que ele diz no versículo 1. Olha lá o que diz, irmãos. Olha essa palavra, como é clara. Diz: ao líder da igreja em Sardes, escreve essa mensagem. Estas coisas diz aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, aquele que tem nas mãos os líderes das igrejas. É o significado das 7 estrelas. Vocês poderiam ver isso em Apocalipse 1:20. É isso que significa. Jesus está dizendo: eu tenho a plenitude do Espírito, eu sei o que estou falando, e eu conheço os líderes das igrejas, eu conheço as igrejas e tudo o que acontece. Ele fala na segunda parte do versículo: eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês têm nome que vivem, mas na verdade estão mortos. Olha que palavra, irmãos. Jesus Cristo diz: eu não estou falando daquilo que me disseram, eu não estou falando de algo que não sei plenamente. Eu tenho a plenitude do Espírito que a tudo vê, eu sei de todas as coisas, e eu conheço o que está acontecendo de verdade, porque eu ando no meio das igrejas e conheço o que é ensinado nas igrejas. E Jesus diz: eu conheço as obras que vocês praticam. É outra forma de dizer: eu conheço o procedimento, eu conheço o estilo de vida, e eu sei que vocês carregam nome de pessoas vivas, mas eu sei que na verdade estão mortos. Pensem nisso, irmãos. Pensem na severidade dessa palavra. Imagine Deus dizendo para os cristãos de Sardes: vocês se dizem vivos, mas eu sei na verdade que estão mortos. Eu sei que estão mortos. Vocês dizem que estão ativos, que estão com poder, com capacidade de realizar. Vocês dizem que têm vigor, que conseguem produzir eficientemente coisas. Mas Deus diz: eu sei que no fundo vocês não têm vida, são inativos e não têm força e não têm poder. O que vocês têm é mera aparência. Deus, irmãos, Ele conhecia isso. E nessa noite, essa mensagem que nós aqui compartilhamos, ela tem por base a certeza de que Deus conhece tudo. O fato de que Deus conhecia aquilo, Deus certamente via as obras, Deus certamente via os trabalhos, Deus certamente via a reputação que eles tentavam deixar perante as pessoas. Mas no fundo Deus sabia que lhes faltava vida. E o versículo 2 diz: sê vigilante. Outra maneira de dizer seria: acorda, Sardes, acorda,
porque eu não tenho achado íntegras as obras que vocês praticam. Imagina isso, Deus dando uma sacudida em Sardes, falando: Sardes, acorda, vocês estão dormindo. Enquanto vocês dormem, algo precioso morre. É como se Deus estivesse dizendo para um pastor de ovelhas que dormindo não vê o lobo comendo suas ovelhas. É como se dissesse: meu filho, acorda, está morrendo tudo lá, está se perdendo, algo está acontecendo, e vocês parecem não ver. Meus irmãos, a igreja de Sardes, ela dormia e não via o fracasso. E no versículo 3, Deus diz: lembra-te, pois, de tudo aquilo que vocês receberam e aquilo que vocês ouviram. Guardem o coração e se arrependam, porque se vocês não vigiarem, eu virei inesperadamente como um ladrão, e vocês não vão saber de modo nenhum qual será esse momento. A palavra que Deus dá é uma palavra de advertência séria. Se vocês não se preparam, eu venho em um momento que vocês não estão esperando, e eu pegaria todos de surpresa. Igreja, esse alerta, eu entendo que ele cabe muito bem para nós. Quando eu vejo a sociedade hoje, aquilo que eu já disse no princípio é o que eu sinto que acontece no meio da igreja de Deus. Existe entre as pessoas uma capacidade terrível de dormir por desatenção, por negligência, por indolência, consciente ou inconsciente. Existe em nós uma natureza distraída, que não nos deixa alertas por aquilo que está sendo perdido. Nós, assim como o povo de Sardes, um dia da nossa vida nós recebemos algo precioso. Recebemos algo que nos foi dado pela misericórdia de Deus. Deus, irmãos, baseado na sua misericórdia e graça, nós não merecíamos isso, mas Deus, da altitude, da maravilha, do lugar onde Ele mora, da majestade, Deus decide olhar para esse mundo, para pessoas simples como nós, pessoas comuns, com nada especial, pessoas que não têm nada para oferecer a um Deus que é possuidor de tudo. Mas Deus, Ele olha para essa humanidade e Deus decide graciosamente nos dar a graça da salvação. Deus decide nos dar a graça do livre acesso a Deus. Deus decide nos dar uma palavra preciosa que nos purifica. Deus decide nos dar uma comunidade onde nós poderíamos participar e crescer. Deus nos dá uma missão para que a nossa vida não seja vazia de propósito. Deus nos dá o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza. Deus nos dá uma esperança para que nós não vivamos achando que a morte é o fim. Deus, irmãos, pela misericórdia dEle, Ele coloca em nós e à nossa disposição tudo o que é necessário para que nós vivamos uma vida ativa, operante, eficaz, uma vida que tem potência, uma vida que é capaz de executar obras grandes, próprias de um ser vivo. É como se Deus plantasse dentro de nós uma energia grandiosa, que nos permite fazer coisas que nós nunca imaginávamos ser capazes de fazer. É essa energia que fez com que homens andassem ao redor do mundo fazendo obras. Foi essa energia que fez moráveis e homens da Europa para se envolver nas missões, se entregarem como escravos para poderem pregar o Evangelho em outros lugares. Homens movidos dessa energia em si, eles se vendiam à escravidão para serem transportados para outro lugar do mundo, para que lá eles pudessem pregar o Evangelho. Pessoas fizeram coisas inacreditáveis, porque Deus plantou aqui algo um dia que nos moveu a isso. Eu podia dizer que Deus colocou em nós vida. Deus colocou em vocês vida.
Quando nós ouvimos o Evangelho da graça, irmãos, algo foi plantado no nosso coração, algo foi nos dado para que a gente fosse capaz de praticar obras vivas, ativas e dinâmicas. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O tempo passa. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade de aparência. O mundo que nós vivemos é muito semelhante à cidade de Sardes. O mundo tem pretensões infundadas. Nosso mundo faz promessas que não se cumprem. Tem uma aparência, mas que não é verdadeira. Oferece uma segurança que na verdade é presságio de ruína. Eu gostei disso porque revela bem o estado da sociedade. Resumidamente, irmãos, a sociedade acaba nos ensinando que podemos anunciar algo que não é na verdade aquilo que é, que não é realmente aquilo que nós pensamos, que não é a vida que exatamente vivemos, aprendemos a atuar, ou desenvolvemos mais a capacidade de atuar com a qual nascemos. Nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês que isso não cabe entre nós. Ninguém gostaria de ser chamado de hipócrita, concorda? Assim, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Aquele ali é hipócrita. A palavra hipócrita, irmãos, na verdade é a palavra grega para ator. E na verdade, muitas vezes o que somos atores mesmo. Por comunicar algo que não é verdadeiro. Recebemos vida. Mas a pergunta é: será que nós estamos vivos ainda hoje? Ou aquilo que dizemos ser vida é mentira? Eu creio, irmãos, que há muitos mortos-vivos andando por aí. Há muitos cristãos, principalmente, que foram um dia cheios, inundados de uma vida dada pelo Espírito. Eles foram abastecidos de um poder inimaginável para fazer coisas que não imaginavam e já fizeram. Mas que com o passar do tempo, como o pastor das ovelhas que vê suas ovelhas morrendo porque dorme, dormiram também e não viram, pouco a pouco morrer aquela energia dentro de si. Hoje andam, hoje trabalham, hoje têm nome de cristão, hoje professam uma fé, falam de alguma coisa e têm uma aparência daquilo, mas talvez, irmãos, muitos são mortos vivos ou mortos ambulantes. Igreja, muitos, pouco a pouco, têm morrido porque não foram vigilantes. Receberam algo precioso, mas não cuidaram daquilo. E quando nós olhamos para essas pessoas, a gente diria: nossa, fulano ele fala que é crente. Ele fala que é evangélico, que é católico, que ele é religioso, que ele é participante de uma religião e ele está vivo. Meus irmãos, nós precisamos ter olhos abertos. Porque se Deus não vê, porque se o homem não vê o que de fato acontece dentro de nós, Deus diz: eu conheço as obras de todos vocês. Sei que tem nome de cristão, mas no fundo, eu sei que estão mortos. Façamos uma autoanálise nessa noite, igreja. Será que ainda existe dentro de nós vida? Será que aquela vida que recebemos no ato da fé em Jesus ainda está dentro de nós como algo que nos move, como algo que nos incentiva, como algo que nos dá motivação para acordar todo dia e fazer uma coisa diferente? Será que ainda existe aqui aquele sentimento de que, puxa vida, eu quero fazer, eu vou fazer? Ou será que nós estamos meramente atuando? Que não haja atores entre nós, irmãos. Que não haja pessoas encenando algo digno do Oscar. E que nós não façamos isso pelo temor dos homens, porque os homens não saberão. Eu poderia estar encenando aqui agora uma palavra e não ser verdadeira. Mas o grande problema disso tudo é que a pessoa que mais importa vê e sabe. E Deus diz:
que ele virá de repente, e muitos serão apanhados de surpresa, achando-se vivos, mas de fato mortos, e já sentenciados à morte. Eu gostaria, irmãos, de deixar esse alerta a todos. O alerta que foi dado à igreja de Sardes. Tomemos cuidado para não enganarmos a nós mesmos, achando que estamos vivos, quando no fundo estamos mortos. E eu queria incentivar toda a igreja a que a vida que vivemos possa ser uma vida honesta. A religião que professamos que seja uma religião honesta. Que o nome de cristão que carregamos que seja honesto. Que a nossa motivação seja honesta, irmãos. Que aquilo que tem movido a nossa vida para ir a uma igreja, para ler uma Bíblia, para congregar com alguém, para fazer uma boa obra, para trabalhar em prol de alguma causa, que aquilo que nós fazemos não seja mero ritual, que não seja algo que é feito pelo hábito. Pastores pregam pelo hábito, cristãos cantam pelo hábito, músicos tocam pelo hábito, professores dão aula na escola dominical pelo hábito, pessoas tomam a Santa Ceia pelo hábito, pessoas fazem tudo pelo hábito, porque, irmãos, muitas vezes é fácil fazer uma coisa sem que aquilo tenha de fato relevância e venha daqui de dentro, mas que aquilo que nós fazemos que possa vir do coração, que possa ser fruto de algo que é vivo aqui dentro e que nos move, para que a hipocrisia não exista entre nós, para que nós não sejamos, irmãos, achados um dia, distraídos, e Deus diga: você achou que estava vivo, mas está morto. Eu creio que Deus tem uma razão de nos trazer esse alerta essa noite, irmãos. Não só para que nós possamos ser advertidos quanto a isso, mas para que nós sejamos capazes de fazer aquilo que João diz: ser vigilante, consolida o que está prestes a morrer. Se nós, por um acaso, depois de uma avaliação da vida, descobrirmos que estamos de boca aberta vendo alguma coisa morrer, acorda, igreja. Acorda, igreja. Consolida o que está caindo. Reforça as estruturas. Solidifica. Consolida. Não deixa morrer. Às vezes, de boca aberta, a gente vai perdendo coisas que são essenciais e que nunca serão recuperadas. Eu penso, irmãos, que não é apenas algo que nós deixaríamos de receber, mas eu tenho falado isso na escola bíblica. Quando o cristão perde a vida, ele perde a capacidade de dar alguma coisa que, se ele não der, outro não será capaz de dar. Diz estatísticas, que 85% do que todo mundo faz, todo mundo seria capaz de fazer. Mas se tem uns 15% em você que é único, que é seu, que é da sua habilidade, que é algo que, se você não fizer, provavelmente ninguém faria igual, daquele seu jeitinho. Mas imagina, irmãos, se nós morremos, se nós dormimos, se nós não somos vivos, ativos e dinâmicos, eu deixaria de dar para alguém algo que Deus me comissionou para dar. Eu perderia a minha relevância e meu dom. Daniel perderia a relevância e o dom. A Cida perderia a relevância e o dom. E aquilo que nós não fazemos, perderia outro por não estar recebendo aquilo. Irmãos, acordar é importante, não só para receber, mas para dar, para contribuir, com potência, com eficiência, com capacidade, porque Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Esse é o alerta de Deus para Sardes, é o alerta de Deus para o povo do dia de hoje, e eu espero que Deus nos dê vida e que nós sejamos capazes de consolidar aquilo que está prestes a morrer. Vamos orar, irmãos. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. É preciosa a palavra, é precioso o momento de ouvir essa breve meditação. Eu creio, Deus, que nós temos
tudo o que é necessário para uma vida dinâmica, vibrante, capaz, ativa e operante. Eu tenho certeza, Pai, que a mesma força que moveu os homens no passado, a mesma força que levou os apóstolos a se sacrificarem pelo Evangelho, a mesma força que levou homens a morrer por causa do Evangelho queimados, homens que foram assassinados, mutilados e sofreram agonias terríveis, é a mesma vida e energia que o Senhor dispensa a nós. Ah, Deus, abre nossos olhos para que nós não sejamos distraídos, para que nós não sejamos como aqueles que dormem enquanto coisas importantes deveriam estar acontecendo, Pai. Eu vejo que o mal de Sardes é o mal do Brasil, é o mal meu e dessas pessoas que aqui participam. Eu imagino, Pai, que é o mal que a igreja mundial sofre, a capacidade de não enxergar a seriedade da morte, do fracasso e do esfriamento espiritual. Abre, Deus, os olhos do entendimento de todos. Dá-nos, ó Pai, aquela sacudida que nos é necessária para acordar, para que nós possamos fortalecer e consolidar aquilo que possivelmente está em ruínas. E nos dê graça, Deus, para que nós possamos ter nome de vivo e ser vivo para a tua honra e glória. E usa-nos, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós tivemos uma mensagem um tanto reduzida se comparada com as outras, né, irmãos? Porque nós temos algo mais para hoje. E eu acredito que celebrar a Santa Ceia do Senhor é uma forma preciosa de fortalecer a nossa vida e de lembrar aquilo que tem nos motivado. Quando eu disse que Deus nos deu vida um dia, eu deveria chamar a atenção de todos que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Receber vida seria a mesma coisa que receber Jesus. Ele é o Criador da vida. Ele é aquele que estimula em nós vida, aquele que nos dá essa capacidade. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, é o momento de lembrar Jesus Cristo. É o momento de nós reconhecermos a morte e a ressurreição. É o momento de participarmos do corpo e do sangue de Jesus, em memória daquilo que Ele fez. E nesse momento, irmãos, celebrando a Santa Ceia do Senhor, que nós sejamos estimulados a permitir que Ele seja a vida dentro de nós. Como eu tenho dito todos os meses, eu não sou o juiz de quem toma a Santa Ceia ou não. Cada um aqui precisa analisar a si mesmo. Se pela interação, se pelo relacionamento que tem com Jesus, está apto para tomar do corpo e do sangue com discernimento do que ele significa. Não é necessário fazer por constrangimento. Não é necessário tomar pela força do hábito. Não é necessário tomar na expectativa de receber um poder sobrenatural na participação da Santa Ceia. É um momento de honra que só é possível se nós entendemos o que significa. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. E nós vamos ter um breve momento para que cada um preste a Deus a sua própria oração. Confessa a Deus pecados. Fala o que está dentro de si. Peça para que Deus te prepare para esse momento. E que com liberdade você possa tomar do corpo e do sangue, sem culpa. Oremos, irmãos.
soberano Pai, mais uma vez falamos contigo nesse momento, em reconhecimento da seriedade do que aqui é feito. Nós não queremos profanar a obra de Jesus Cristo. Não queremos, ó Pai, tomar dessa santa ceia com irreverência, de maneira indiscriminada. Tu sabes, Deus, que nós não somos perfeitos, e não é a nossa perfeição o que nós trazemos diante de Ti nessa noite. O que nós trazemos é o coração contrito, o coração compungido, que a Tua palavra diz que o Senhor aceita e busca. Visita nosso coração, Pai, e dá-nos, nesse momento de celebração, alegria, gozo no Senhor, e que a memória do que Jesus Cristo fez possa avivar em nós a obra da salvação operada em nossa vida. Ah, Deus, fala com cada um de nós e dá-nos a graça de comer do pão e de beber do suco em memória do nosso Senhor Jesus. É por Ele que nós oramos. Amém. A Bíblia diz que aquele que come e bebe do corpo e do sangue sem discernir o que é feito, traz para si juízo. Por isso é necessário que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, vou convidar